Oi, gente, bem-vindos a mais um Afoitos Webcast. O negócio é o seguinte, quem tá mais afoito aqui hoje sou eu, porque o Serginho, ele tá de férias, afinal de contas, aí, ó, foram tantos compromissos aqui com a Afoitos, que a gente resolveu dar um descansozinho assim para ele. Primeiramente, meu nome é Carla Prata, eu sou apresentadora da Rede TV, trabalho também como digital influencer e o dia de hoje é um dia especial. Esse programa aqui vai ser para falar sobre doenças autoimunes. E eu tenho uma doença autoimune, eu vim como convidada, falei isso pro Sérgio e tal, e a gente resolveu fazer um programa especial só sobre isso. Aqui do meu lado tá a doutora Michele Raical, que é minha amiga, olá, minha médica, prazer medicina integrativa. Obrigada, querida, um prazer estar aqui. Obrigada, a gente junta viu? mais uma vez. Sim, com certeza. E do meu outro lado tem essa maravilhosa, que é a produtora daqui, viu, gente? Tudo que vocês olham passa por ela, tá? Pelos critérios dela. Ela que aprova tudo, não é, Anne? Eu tô nervosa de estar aqui. Você tá nervosa? Eu não acredito, Anne. Ai, meu Deus do céu. Ela, assim como eu, assim como a Michele, também nós três temos uma história em comum, que são doenças autoimunes. Já que a Anne falou pra mim que ela tá um pouquinho nervosa, eu vou deixar a doutora falar primeiro, tá? Por favor. Bom, doutora, conta pra gente aí, pro pessoal, como foi que você descobriu a tua autoimune? Por que você decidiu encarar esse desafio aí da medicina integrativa, uma vez que todo mundo, né, a maioria dos médicos entram na faculdade e vem aquela medicina, né, que é a medicina normal, que a gente encontra aí nas emergências, enfim. Explica aí pra gente essa diferença. Só para interromper, porque eu sou produtora. Arruma só o cabelo ali da nossa apresentadora. Ai, meu Deus. Para ficar bem bonita. Tá maravilhosa. Tá, agora como convidada, não tem como não. Então vou fazer. Faz de novo ou deixa? Não, depois? deixa sim. Então tá. Tô trabalhando ainda aqui. Tá, Convidada trabalhando. bom. Agora você segue. Então, Carlinha, foi assim, eu estava na residência e durante a nossa residência é muito pesado, né? Eu estava fazendo uma residência de clínica a princípio, que depois eu ia fazer cardio, depois acabei optando por fazer dermato mais tarde, mas na época eu estava fazendo a residência de clínica, muitos plantões, muitos estresses, né, do dia a dia, várias coisas. Eu comecei a acordar com as mãos muito inchadas e sem conseguir mexer as mãos, com rigidez matinal, que a gente movimentar. chama. Nem fechava. Nem fechava e nem... Isso, a gente chama isso de rigidez matinal e é característico de não conseguir fechar. E quando essa rigidez ela é forte, tem que ter no mínimo 4 horas, a minha tinha muito mais que 4 horas. Chegava a 4 horas da tarde e eu ainda não fechava. Caramba, inteiro. então você acordava e só conseguia movimentar as mãos movimentava, lá mas de pouquinho. De pouquinho. Ela ia assim, de pouquinho, ia fechando mais, mas não mais do que isso, entendeu? Aí depois, lá pro final da tarde, eu conseguia fechar um pouco mais assim. Movimentar mais. Mas até na hora, por exemplo, de medir a pressão de um paciente, eu tinha que fazer assim, apertar o esfigmomanômetro do que fazer. Já não conseguia. Nossa, imagina a dificuldade que era para você fazer uma faculdade de medicina, onde tudo Tava já na residência, então nessa hora na residência, eu já tava cuidando, já médica, atuando, fazendo né? cirurgia. Já tinha que fazer massagem cardíaca, né? Então foi nesse momento da minha vida. E aí eu comecei a não conseguir também levantar totalmente os braços, não conseguia, por exemplo, secar o cabelo, não conseguia pegar uma roupa tipo no varal, entendeu? Porque tinha dermatomiosite junto. Então foi meio que progredindo, né? Não, é porque assim, a artrite reumatoide e a dermatomiosite, elas são colagenoses, né? Só que hoje existem alguns autores que já consideram o espectro diferente de uma mesma doença, várias colagenoses. E também existe outra maneira de chamar isso, que é quando a gente tem mais do que uma autoimune ao mesmo tempo, né? Então, nesse caso, pode ter sido uma coisa ou outra, mas é a mesma coisa. Quando você tem mais de uma autoimune, mas a gente considera que, na integrativa, que a gente está dentro do espectro autoimune. E eu tive também, na época, 6 úlceras de córnea, que era a Sjögren, que é uma outra autoimune, mas que acompanha geralmente colagenoses mesmo. E essa parte toda minha do braço eu não sentia. Não sentia. Também Perdeu totalmente a sensibilidade. Quente, frio, não doía, nada. Nem percebia. E várias coisas eram faladas que não tinha mais o que fazer, né?
Então, quando eu me olhava reto, eu via que o ombro estava diferente, várias coisas nas minhas mãos, assim, na época tinha ficado com deformidade bem visível, né? E aí eu comecei a tratar com a medicina convencional, que na época eu estava fazendo residência de clínica, tinha já a junta da reumatologia que diagnosticou e começou a tratar. Começou a tratar, então na época você era tratada com a reumatologia na medicina convencional. Isso, super catedrático, com remédios, super, tudo, super catedrático. E aí eu fui também procurar outros reumatologistas, confirmei diagnóstico, tudo, e estava tratando convencional. Aí eu terminei a residência e eu resolvi depois fazer dermatologia e também parte estética. Já gostava disso e justamente assim, a cardiologia estaria muito estressante, como já tinha essa doença, aí eu pensei, não, vou fazer uma coisa que também, que eu goste também, mas que também não exige assim noites de plantão, já pensando nisso. Sim, né? já pensando na doença que você teve o diagnóstico. E você ficou tratando quanto tempo na medicina convencional? Eu estava tratando já há 1 ano e pouco. E aí eu estava fazendo um curso em que tinha a ver com a parte estética. E um colega que estava sentado do meu lado, ele era muito engraçado, era baiano. Ele falou assim, brincando, né? Você era bonita, tá ficando feia. Mas falou brincando de um jeito engraçado, divertido. Até eu ri também junto. E eu falei assim, não, baiano. A gente chamava ele de baiano. É que eu tô com artrite reumatoide e eu tô tomando... Na época eu só sabia a princípio, só desse diagnóstico. Eu tô tomando, aí eu falei, os remédios, né? Corticóide em altas doses, metotrexate e tal. E aí, por isso, eu tô tendo alguns efeitos colaterais. Ele falou assim, tem uma medicina que trata isso que você tem de um jeito que você vai ficar mais bonita, mais magra, mais inteligente, com musculatura melhor. Nossa senhora, tudo de bom. Mais jovem, isso e aquilo. E ainda trata isso que você tem. Eu falei, o quê? Nossa, como falei, é assim? isso. Pois é, Falei, né? gente, é disso que eu tô falando, né? E a princípio, eles chamavam, até assim, aqui no Brasil não pode falar assim, a gente não fala esse nome, mas vários lugares do mundo fala medicina anti-aging, anti-envelhecimento. Porque ela também tem essa história de rejuvenescer. E aí, eu fui conhecer essa outra medicina, que assim, independente do nome que a gente dê a ela, era uma medicina que via a fisiologia. Num todo. Como se visse o corpo, não visse somente a doença, né? Que muita gente tem essa dificuldade de perceber o que é a medicina integrativa. Exatamente. É como se fosse assim, um oftalmologista cuida da parte ocular, um cardiologista da parte do coração. A medicina integrativa, ela percebe o paciente num todo, exatamente, né? Avalia como está o equilíbrio daquele corpo todo, né? É como se fosse isso, não é, doutora? Exatamente. E é visto a fisiologia. Ou seja, existe no início da medicina da faculdade, então assim, tem os 6 anos e mais a residência, mas no iniciozinho a gente aprende as cadeiras básicas. E as cadeiras básicas a gente aprende o sadio, o são, para depois aprender o doente. Então, primeiro a gente aprende histologia, que são as células sadias, para depois patologia, que são as células doentes. Isso em tudo, né? Então, a gente aprende a fisiologia para depois aprender o que está errado. A fisiologia é o funcionamento normal do organismo. Então, a gente volta muito para isso. Como fazer para o nosso organismo funcionar dentro do normal. E como dentro desse normal fazer o melhor possível. Mais voltado para isso do que como é o raciocínio da medicina convencional, que inclusive é excelente para urgências. Para urgências e emergências é maravilhoso. E não é que é ruim para outras coisas, mas existem efeitos colaterais ou também não resoluções. Por exemplo, a cortisona, né? Quem toma muito cortisona, quem tem a minha doença, toma muito cortisona, incha muito, engorda muito, tem uma série de outros problemas. Diabetes, cardiopatias. Que a cortisona causa, né, no doente que está tratando uma doença e está ficando doente por outro lado. Né? Cuida de uma coisa e vai ficando doente de outra. Exatamente. Então... E na época eu também não estava ficando boa. Eu estava ficando ruim, mas eu não estava, particularmente no meu caso, eu não estava melhorando. Então, quando eu fui conhecer essa outra medicina, eu fui ficando melhor do que eu nunca fiquei na minha vida.
Não é que mais disposta, é isso? mais disposta. Fiquei corajosa, eu antes era medrosa. Mas deixa eu te perguntar, mudaram. mas é porque também a gente, quando tá doente, vem essa parte depressiva, né? Sim, claro, mas também não Até porque você falou, tava ficando feia, né? Ele falou, então a gente vai se sentindo mal, né? Mas não é só porque assim, existe na fisiologia da doença, existem coisas, por exemplo, a fadiga adrenal do cortisol, existem coisas que acontecem ali para causar a doença, no caso da autoimune é uma das coisas que acontece, que por si só, uma pessoa que não tem uma genética para autoimune, alguma coisa assim, só pela fadiga do cortisol, ela pode já ficar em depressão. Porque o cortisol é um hormônio responsável pela vida. Ele sobe e faz um pico para a gente acordar. Quando ele fica muito baixo, e assim, não é zerar, porque se zerar a gente realmente morre. Ele é o único hormônio que se zerar a gente morre. Se ele estiver muito baixo, o nosso organismo sentir que a gente só tem o suficiente ali para sobreviver, é como se ele tampasse os receptores hormonais de outras coisas. Se só tá ali para sobreviver, várias outras coisas deixando de funcionar, dá, entre aspas, como se fosse uma feiura em outros aspectos, uma depressão. Por quê? Porque você não vai ter suficiente ali para produzir musculatura, você não vai ter suficiente para conseguir ter um ânimo, você só vai ter para sobrevivência. Ou seja, o cortisol, ele envolve vários outros, envolve o corpo inteiro, praticamente. E os hormônios, no geral, eles são multifuncionais mesmo. Sim. Então, eles não atuam só em uma coisa, eles atuam no corpo inteiro e também no nosso emocional. E eu acho que hoje em dia está sendo muito mais pensado isso, né? Até mesmo nas clínicas integradas. Não tem como tratar um paciente, um ser humano, uma pessoa, só em um aspecto. Eu acho que você tem que envolver num todo para a pessoa estar saudável, para a pessoa estar de bem com a vida. Enfim, agora, Anne, chegou a sua vez. Espero que não esteja mais nervosa. Acalmei depois. Acalmou, agora você acalmou. Acalmei. Calmou. Sou convidada Quero que hoje. você conte um pouquinho, Anne, da sua história para o pessoal. Muito parecida com a dela. A gente começa a notar uma dificuldade. Primeiro, comecei a não conseguir subir a escada, com dificuldade. Tem algumas cenas que marcam essa minha história. Tipo, passar a marcha do carro. Eu fazia assim, pra passar. Aí depois, caneca, isso aqui, jamais. Eu fazia assim, não sei se tá pegando, eu fazia assim, sabe? A outra mão para ajudar. Não penteava mais o cabelo. Não conseguia levantar o braço para pentear o cabelo. Não conseguia abrir a geladeira. Ou seja, você perde a força também. Perdi total a força. Qual é a doença que você tem? Então, eu tô na medicina tradicional, por isso que eu tô aqui, sabe? Os médicos falaram que comecei com fibromialgia. Fibromialgia. Né? E agora é a artrite reumatoide. Então, eu tô tratando, mas já pediram outros exames, que pode ser... Eu tenho uma médica, eu já passei em alguns médicos, né? Falaram que tem mais coisa aí que eu ainda posso descobrir. A doutora Michele sempre fala isso, que geralmente quem tem uma autoimune tem alguma outra, né? Está dentro do espectro autoimune, mas produzindo células autoimunes. Eu também passei por... primeira vez que eu fui ao médico, também me deu esse remédio aí que faz... Eu fiquei também transformada, fiquei a cara inchada. Inchada, e aí o remédio ele tinha um prazo de 30 dias para ficar bom. Toda vez eu tomava... cada mês eu tomava. Só que aí ele começou a diminuir o prazo. Então, passou a cada 15 dias, já comecei a piorar de novo. Aí eu andava assim... como se você tivesse ficado resistente, né? Ao remédio. Aí e com aquela... A minha cara não tava bonita, igual o seu amigo falou. Eu decidi parar, né? E aí as dores foram só piorando. E eu passei por vários médicos, vários. Cada um era uma história. Um falava assim, não, você tá muito estressada, vai viajar. Eu fui viajar. O outro falou assim, não, deve ser... Porque dá insônia. Me deu até... Eu perdi a memória, eu esqueci algumas coisas, sabe? No trabalho, tem algumas cenas que eu falava assim, que eu fazia produção de moda. Mas você esqueceu o boné. Nossa... Cadê o boné? Eu esqueci, sabe? Umas coisas muito engraçadas. E a gente não consegue entender. Coisas que você antes não acontecia com você. Não acontecia. E você começa a notar assim, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa estranha comigo. As pessoas não notavam do jeito que eu tava andando estranha. E aí o outro médico falou assim mesmo, não, deve ser o colchão, troca o colchão. Eu troquei o colchão.
Caramba. Sabe? Aí começa a falar assim, não, passa... Não sei se eu posso falar aqui, a coisa secó. Sebo de carneiro para passar as dores, porque eu fiz de tudo. Nossa Sério. Senhora. Porque quando a gente tá num momento desse, a gente faz o que falar, a gente faz. Não tem jeito. Eu fiz de tudo e não melhorou. Não adiantou. Você demorou quanto tempo para ter o diagnóstico da tua doença? 2 anos. 2 anos. 2 anos sofrendo. E o dia que eu descobri foi o dia que eu estava... que eu não conseguia me levantar. Também demorava muito tempo para levantar. E eu sofri muito tempo sozinha. Mesmo morando com meus pais, eu sofria porque, por eu não saber o que era, é difícil você passar por uma pessoa o que você... Se você não sabe... Não consegue. Eu estava com 30 anos, sabe? Eu falei, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu estava no auge da minha carreira, no auge do meu trabalho, tudo. E, de repente, eu estava travando. E aí, eu cheguei até me arrepiando de lembrar, sabe? E aí, eu lembro que um dia eu estava tão triste, eu acordei e aí eu sentei na frente do computador e mandei uma mensagem para... Eu fazia Pilates. Aí eu mandei para minha professora de Pilates, não sei se é professora o nome. Aí ela falou assim, eu falei, eu tô com isso. Ela falou, você tá com todos os sintomas de fibromialgia. Caramba, foi ela que Eu já tava indo em vários médicos, Ou sabe? seja, foi a sua professora de Pilates que teve... Aí eu fui lá no doutor da internet, né? Pesquisei e vi que eu tinha todos esses sintomas. Aí eu fui num médico especialista disso. Era tão ruim pra mim, assim, que a acupuntura que as pessoas relaxavam, eu não relaxava. Criava bolas aqui também de dor. Caramba. E eu até brincava com a pessoa lá da acupuntura, que eu falava que eu ia escrever um livro da menina que não conseguia relaxar, porque eu não relaxava de nenhum jeito. De jeito nenhum? Nem jeito nenhum. Caramba, gente, que coisa. Você vê várias histórias, gente. E a gente tem aqui uma coisa em comum. A minha começou em janeiro de 2017, quer dizer, na realidade, em março de 2016, quando eu operei o tumor grudado no coração, né? Na realidade, depois do carnaval desse ano, de 2016, eu fiquei 3 dias de cama, cansada, um cansaço que eu não conseguia levantar. E, na realidade, eu não sabia que era a miastenia. Aquele cansaço que eu não conseguia levantar da cama, eu não sabia que era miastenia. E ninguém sabia. Eu fui parar no hospital e ninguém soube. Só viram o meu tumor no timo. E aí eu tive que operar às pressas, enfim. E até mesmo na época que eu operei, para você ver a dificuldade que os médicos têm hoje em dia em diagnosticar uma doença autoimune. Eu acho que isso tem que ser mais falado. Porque eu recebo muitos relatos de pessoas que demoraram 10 anos. 10 anos, gente, sofrendo com uma doença sem ter o diagnóstico. Não é possível isso, sabe? Eu acho que a medicina, né, normal, tinha que estudar mais essa parte de autoimune, porque a gente sofre muito. Até quando vai, não sei se acontece com vocês, com a doutora Michele, não. Mas com você, de ir no hospital passar mal, eu já falei isso uma vez. Até para passar mal é difícil. Porque você chega na emergência, você já tem que falar, olha, eu tenho a doença tal. Então, para mim, o remédio tal não pode, o remédio tal não pode. E, às vezes, o médico só viu aquilo ali na faculdade. Não pegou nenhum caso presencial para atender. Então, é muito complicado isso. E aí, em fevereiro, eu não consegui levantar da cama, mas não consegui levantar mesmo. Para ir ao banheiro fazer xixi, eu precisei de uma pessoa me ajudando, porque eu não conseguia andar. Nossa. Eu fiquei 3 dias sem andar, sem me mexer. A gente não consegue acreditar, né? Exatamente. E é isso aqui o médico fala. Estresse. Exato. Tive esse diagnóstico também. Você teve? Eu tive. Estresse. Aí eu operei o meu tumor no timo e mesmo assim os médicos, quando me cuidaram de mim na época, as pessoas achavam que só tinha miastenia quem não andava mais, quem não falava mais. Eu cheguei num médico do plano de saúde que, olha, eu nunca vi a minha mãe. E nesses anos todos de vida, eu nunca vi ela chateada e irritada. Ela estava possessa, saindo fumaça. O médico olhou para mim e falou assim, eu não vou nem tirar esse tumor de você. Quando você parar de andar, parar de ter a movimentação, parar de falar, você volta aqui e a gente tira. Infelizmente. O médico do plano de saúde. Então, assim, gente, da época, né? Graças a Deus, já mudei. É muito difícil para quem tem doença autoimune, né? Eu já fiquei com o olho caído, foi aí que eu descobri que eu tinha miastenia graves, quase 1 ano depois da minha cirurgia. E foi o meu oftalmologista, porque assim, eu já tinha ido a outros médicos e ninguém suspeitou. As pessoas, quando não sabem o que é, ou é virose ou é estresse. É incrível, gente. Ou é virose ou é estresse. Nunca vi 2 coisas para dar tanto no ser humano. Virose e estresse, não é? Eu tô mentindo? Eu tive a estresse, ó. A
virose não estresse. diagnosticaram. É estresse quase todos. Pois é, gente. E olha, eu queria falar uma coisa assim rapidinho, que muitas pessoas, né, quando tem as doenças que a gente tem direito a uma série de benefícios. E isso também é uma coisa que não é falado. Então, depois, quem quiser, entra aí no Instagram do Afoitos, tá? Que eu vou pedir para uma amiga minha, que é advogada, inclusive ela tem miastenia graves. Foi ela que me abriu o olho de vários benefícios que eu tinha e eu não sabia mesmo. A gente tem vários benefícios. A gente pode colocar na nossa identidade a nossa doença, a gente pode colocar na nossa carteira de habilitação. Olha, eu não sabia. A gente tem desconto para comprar carro, a gente não paga IPVA, a gente não participa de rodízio, tem uma série de benefícios, tá? Para quem tem doenças autoimunes, né? Aquelas que estão diagnosticadas ali para ter os benefícios. Então, depois eu até vou pedir ajuda da Betânia para ela entrar em contato com o pessoal do podcast e ela ajudar as pessoas que estão vendo a gente, tá? Porque realmente, gente, a gente sofre, viu? Na hora e sofre muito. E cada vez é mais frequente, né? As doenças autoimunes cada vez são mais frequentes. São mais diagnosticadas? Sim, são. Mas também existem várias coisas que fizeram com que as doenças autoimunes ocorressem mais hoje. Não só o estresse, que acaba mexendo com o cortisol. Nem a virose. Mas também... e doenças também são um estresse para o organismo. Mas assim, o glúten, o trigo ficou transgênico, ficou com 400% mais glúten, então Nossa acaba senhora, causando o pessoal perguntou muito isso aqui, eu tô com algumas perguntas, o pessoal perguntou muito, utilizar alimentos industrializados piora as autoimunes, doutora? Sim, porque também os industrializados, eles têm muito fosfato para poder conservar, e o fosfato faz um down regulation com a vitamina D, e a vitamina D é uma das que ajudam na autoimunidade, não é só a vitamina D, né? O tratamento que eu faço integrativo, ele não pensa só na vitamina D. Tem várias coisas, mas a vitamina D é uma delas. E também, tanto o leite quanto o glúten, eles fazem, sim, uma síndrome da hiperpermeabilidade intestinal que acaba ajudando a fazer a autoimunidade, que acaba entrando proteínas inteiras no nosso organismo antes de ser quebrado aminoácido, entra ali na corrente sanguínea, e o nosso anticorpo vai contra aquilo, mas nós somos feitos de proteína. Então, depois ele confunde aquilo com alguma proteína nossa, né? Então, cada vez é mais frequente doença autoimune. Ou seja, por isso que é muito importante, gente, principalmente quem tem doença autoimune, essa questão da alimentação. Isso não é brincadeira e realmente, eu já fiz esse teste. Então, quando eu fiquei me alimentando direitinho, quando eu fiquei tomando tudo a medicina integrativa, às vezes eu falo pra Michelle, às vezes eu boto um monte de alarme. É uma cápsula hora tal, é um creme hora tal, é outro quando acorda, é outro que passa na coxa. Mas, gente, se fizer direitinho, você vai ver a tua saúde como vai ficar maravilhosa. E o estresse, para quem tem doença autoimune, você se estressa muito, Anne? Não pode. Não pode. O estresse é algo assim que a gente não pode se dar o luxo. Acaba com a gente. Eu ficar estressada, acabou. Meu olho já começa a cair. Gente, é sério. Quem tem doença autoimune, é mais uma dica. Estresse. Não se estressa, gente. Deixa o mundo acabar. Pode deixar. Deixa. Então eu tô anunciando aqui que eu estou largando a produção do Afoito. Sérgio, não trabalho mais com você. Porque o Sérgio, ele fala que Sérgio, você não pode estressar a Anne, não, ele hein? Ele me estressa. Ele te estressa? Vou mandar WhatsApp pra ele aqui agora. Pera aí. Eu costumo dizer que assim, a solução não é nem a gente se mudar pro Himalaia e ficar só... fugir do mundo. A gente estar no mundo e não se estressar é a gente trabalhar isso realmente. Porque é uma arte, praticamente. O estresse é um mecanismo que a gente usa errado. Porque quando a gente se estressa, a gente demanda muito cortisol, porque o nosso organismo entendeu que a gente está no momento de vida ou morte. Se ele entendeu que a gente está no momento de vida ou morte, ele prepara a gente para fugir, mesmo se a gente estiver sangrando. Porque o nosso organismo é do tempo das cavernas, né? Então, assim, um homem ferido, né, precisando fugir, um animal ali tentando comer ele. Por quê? Porque o cortisol, ele vai aumentar a pressão, ele vai colocar açúcar no sangue, ele vai fazer de tudo para você conseguir ter ação, mesmo se tiver
perdendo volemia, perdendo sangue. Então acaba que ele usa um mecanismo errado. E a gente só estava, sei lá, sem encontrar uma chave na bolsa, ou ouvindo uma chamada de um chefe, um feedback, né? Então, assim, o que está acontecendo, por pior que seja naquele momento, a gente não está morrendo. Da Carla. A gente não está morrendo. E o nosso organismo, ele entende assim por causa da nossa respiração. Meu Deus. Olha que incrível, né? Então tem que respirar melhor também. Também é uma das coisas, e tanto é que também é uma técnica de meditação, né? Tô respirando aqui. Por isso que o yoga ajuda muito, né? Ajuda muito. Por causa da respiração. Eu fiz realmente tinha momentos melhores. E yoga é o único exercício, até tem um trabalho sobre isso, super interessante. É o único exercício que ajuda a arrumar o cortisol. E aí, quando a gente fala em arrumar o cortisol, a gente falando isso parece que é super simples, né? Ah, só arrumar o cortisol. Igual quando você falou assim, à noite eu não dormia, já era um sinal de cortisol virado. De manhã ele não sobe, a gente tem fadiga adrenal do cortisol de manhã, e à noite ele sobe. Porque já é o organismo tentando... Ou seja, está todo desregulado. Exatamente. Tá, aí a gente tem que abaixar o da noite, aumentar o da manhã, não deixar a noite descoberta, porque você também... vai à noite fazendo anticorpo contra você mesmo, então tem que utilizar outras coisas à noite, né? Então tem a vitamina D, tem LDN, tem várias coisas, enfim, que a gente acaba para cada paciente deixando também bem personalizado. Mas acontece que se a gente arruma tudo, fica tudo bonitinho e vai deixando a vida e não sabe dos mecanismos, tem a alimentação para fazer aquilo descambar e tem o estresse para fazer aquilo descambar. Ou seja, porque a genética já existe ali. Existe. Tudo bem que a gente faz epigenética e nutrigenômica com a suplementação, mas as outras coisas vão balançando. Então, por isso que eu sempre ensino e faço de tudo para as pessoas prestarem muita atenção na gestão de estresse, né? Que eu chamei assim, mas assim a gente buscar usar o nosso estado meditativo, que eu vou chamar, mesmo sem precisar meditar. E usar o estado meditativo sem precisar meditar é mais ou menos a gente ensinar para o nosso corpo que aquilo, não importa o que seja, você não está morrendo. Então, é ele ter a consciência total de que aquilo não é uma coisa tão grande assim. Ou seja, um problema no trabalho, um problema no namoro, um problema com a família. Tem que tentar raciocinar que aquilo ali não pode valer a saúde. Porque quem tem doença autoimune, gente, já é frágil, assim, né? Entre aspas. Eu recebi aqui uma pergunta. A doença autoimune produz fadiga adrenal? A fadiga adrenal produz doença autoimune. A fadiga adrenal é que produz... A fadiga adrenal produz doença autoimune para quem tem genética para isso, para quem tem hiperpermeabilidade intestinal. A fadiga adrenal, para quem caminha para alergias, ela vai para o lado de alergias. Mas o que vai determinar isso? A genética e outras coisas daquela pessoa. Por exemplo, se é uma pessoa que tem uma falta de barreira na pele e tem uma genética mais voltada para alergias, ela pode desenvolver uma dermatite atópica no corpo todo. Então, assim, cada um vai romper o elo frágil em algum lugar. E o elo frágil de cada um tem a ver, às vezes, com as doenças da família, tem a ver, às vezes, com alguma coisa que estava em formação na hora que estava produzindo... que estava sendo produzido na barriga, né, ainda. Então, cada um tem algum elo frágil. O que é a fadiga adrenal? É quando o cortisol ele não fica certo, mas existem 7 maneiras dele ficar alterado. Ele pode alterar para mais, ele pode alterar para menos, ele pode inverter, que é na hora que é para ele estar alto, ele fica baixo, na hora que é para estar baixo, ele fica alto. E tem os intermédios no meio disso ainda, e tudo isso a gente tem que arrumar. Nossa Senhora, é muita coisa. Uma pergunta, se a fibromialgia é uma doença autoimune? Existem várias doenças que não se descobre a causa e são chamadas de idiopática até descobrir a causa. Então, quando alguém fala é idiopático, é porque não descobriram a causa. Mas a fibromialgia é uma das que não descobriram a causa, que eu acredito que é autoimune. Né, por várias coisas que eu estudei, por várias semelhanças. Por exemplo, inclusive o melasma também, para mim, é autoimune. Eu apresentei a hipótese autoimune do melasma em Punta Cana, como se fosse um vitiligo ao contrário. Então, existem várias coisas que assim não se sabe ainda. É chamado de idiopático, mas, por exemplo, a púrpura citopênica, que hoje se chama imune, antes era chamada
púrpura citopênica idiopática. Então, existem várias coisas que são consideradas sem causa definida e depois aparece realmente, porque até comprovar, né? Até comprovar, né? Ou seja, esse problema que a minha irmã teve no cérebro também, da pressão muito alta no cérebro, falaram isso, que era idiopático. Ou seja, quando não se sabe ainda a causa. Então, assim, ainda não está comprovado, né? Mas, assim, no caso de algumas doenças, pode ser que depois, quando comprovem, pode ser que sejam autoimunes. uma autoimune. Pode ser que não? Também pode ser que não. Mas, por alguns motivos, eu acredito que seja assim. achando que era... Era fibromialgia. Não, vários então não descobriram. Aí, quando falou que eu fui no médico especialista e ele tocou, acho que foram em 8 pontos que define que seja fibromialgia. Ele tocou, na próxima ao joelho, no cotovelo, e todos que ele tocava doía muito. Nossa. Aí ele era um velhinho, sabe? Um médico. E é até engraçado que ele falava, tadinha, tão nova, mas tá tão acabada. Ah, meu Deus. Ele fazia curtindo, sabe? Ele falou, não, eu vou cuidar de você. E aí ele passou um remédio que era muito forte. E eu tenho também a outra coisa, que é gastrite, refluxo, essas coisas que quase todo mundo tem, né? Então eu tomava esse remédio muito forte, que tá famoso, remédio, não pode falar, né? Tomava esse remédio e passava 2 dias vomitando, porque ele doía muito. Então eu preferi parar do que continuar. Eu falei, vou tratar isso primeiro, que aí eu descobri que era H. pylori e tudo. Aí eu tratei, aí quando eu ia voltar a tomar, aí eu descobri que eu tava grávida, então eu não podia tomar mais nada, cuidar da bebê. Mais. Sim, com certeza. Aqui, doutora, eu recebi uma pergunta aqui. Se o uso de corticoide em altas doses piora a doença? O corticoide em altas doses, ele é muito usado na medicina convencional para tratar doenças autoimunes. Mas quando a gente fala a doença, a gente está sendo muito genérico para falar de um milhão de doenças. Se a gente for pensar em todas as doenças autoimunes que existem tantas doenças autoimunes quanto existem coisas no nosso organismo. Tudo que existe no nosso organismo, pode existir uma doença autoimune para aquilo. Tem doença autoimune do fígado, tem do rim, tem de vaso, tem de colágeno, tem de cabelo, tem de cor da pele, tem de tudo quanto é coisa. Nossa, uma infinidade de coisas que a gente não tem nem noção do que pode acontecer. É uma infinidade. Então, o que acontece? Uma das autoimunes, e assim, existem várias que isso pode acontecer, tá, gente? Mas, assim, principalmente se a gente usar altas doses e só pensar em uma maneira de tratar, então eu nunca até trato com uma coisa só, inclusive a medicina integrativa a gente usa muitas coisas. Se a gente vai utilizar uma substância num mapa metabólico gigante, que é o que tem no nosso corpo acontecendo tudo ao mesmo tempo, se a gente utilizar só uma substância, o que pode acontecer é realmente da gente acabar fazendo desregular, né, o mapa metabólico. Mas é o jeito, sim, que convencionalmente se trata autoimune na medicina convencional, né? Eu fiz medicina convencional também, mas eu sou da medicina integrativa, né? Eu me abri também para outras coisas. Mas o problema de quando se usa o corticoide em altas doses e só ele, é que às vezes acaba acontecendo um efeito rebote. Porque em alguns momentos, quando você precisa tirar o corticoide, na verdade, né? Nesse caso é o corticoide, que é o remédio corticoide. Se você precisa tirar ou diminuir por causa de algum efeito colateral ruim que ele causa vários, né? Pode causar diabetes, pode causar doença do coração, pode causar um inchaço muito grande, né, no organismo todo. Tem várias coisas, né? E quebra músculo, perde osso. Nossa, caramba. Vai ficando ralo, né, o osso. Então, várias coisas podem fazer com que o médico tenha que baixar esse corticoide. E aí, se a pessoa está usando em altas doses, pode fazer um efeito rebote. E isso é muito conhecido, principalmente na psoríase. Então, é pedido geralmente para não ser usado o corticoide em altas doses para psoríase, porque o efeito rebote é tão grande que muitas vezes depois o paciente pode ter um problema maior dela que vai para o hospital mesmo e existe um risco mesmo. Caramba. Eu tenho uma deficiência que ficou do autoimune, né? Eu não costumo não mostrar que são as minhas mãos, elas ficaram deformadas. E aí, no dia que ela veio aqui, vocês vieram, né? E ela falou que toda a medicina tradicional fala que não tem jeito, que o jeito agora é só travar o que está acontecendo e não evoluir.
E a doutora falou outra coisa que me deixou bastante emocionada. Eu queria que ela falasse de novo aqui. Fala, doutora, aqui. Não, gente, é que assim, existem várias coisas que é tido pela convencional como sem tratamento. E que na medicina integrativa a gente trata. E assim, dizem que não pode falar, ok, mas a gente precisa que as pessoas fiquem bem. Então, assim, o que eu vou falar é que quem quer conhecer, vale a pena, tá? Vou falar de mim nesse momento como Michele Raikal e não como doutora Michele Raikal. Eu tinha deformidades. Pode olhar ali. Obrigada. Eu tinha deformidades e eu tinha deformidades nas mãos, eu tinha um ombro também diferente do outro, bem visivelmente. E eu também não sentia toda essa região e toda a parte de inervação é tido pela medicina convencional como, não tenho o que fazer. E reverteram as minhas deformidades, reverteram também a parte de inervação, eu fiquei melhor do que realmente eu nunca tinha ficado na minha vida. Nossa. Então, pelo menos eu falar de mim eu posso, né? Porque o que é falado é que eu teria que fazer um trabalho gigante com N de não sei quantos mil pacientes, coisa que só os grandes laboratórios conseguem, e aí eles mandam em tudo, né? Mas assim, eu vou falar de um jeito bem singelo, né? Quem quiser conhecer, é legal conhecer, né? Eu não estou falando aqui que eu fiz um mestrado nisso. Agora, quando a gente chega para falar sobre uma coisa que é totalmente diferente do resto da convencional, eu acho que a gente tem que ter assim, um propósito muito grande, porque a gente sabe que existe muita coisa contra isso, muita gente contra isso, muita força contra isso. Então eu falo pelo meu propósito mesmo, porque eu sou dermatologista, eu faço botox, preenchimento, fios, eu não precisava disso, eu podia simplesmente só fazer isso. Era fácil, era simples, eu tenho um monte de colega que só faz isso. Então eu faço medicina integrativa por propósito. Eu faço porque quando eu vejo alguém numa cadeira de roda que tem um diagnóstico que eu tive, eu acho um absurdo eu não tratar. Eu acho um absurdo eu saber o tratamento, eu saber tudo o que é a medicina integrativa e eu não fazer isso pelas pessoas. Né? Sim. Então, apesar de existir toda uma indústria, né, que acaba fazendo com que algumas coisas, né, não sejam faladas, acaba que geralmente quem fala é quem tem uma história pessoal muito grande, né? Pra poder Sim, falar. só passando, né? Eu acho que não tem experiência melhor do que a gente que passa, né? Ou já passou o que a doença autoimune traz, né? A Carla mesmo, né? Ela foi falar de miastenia, um monte de gente de miastenia. Até hoje muita né? gente. Eu tenho um Instagram disso. Agradece, muita né, gente me agradece porque não tinha com quem falar. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas assim, quando eu descobri, eu estava perdida. Porque eu falei, quem tem miastenia grave? Não tinha ninguém. Eu não conhecia ninguém que tinha. Então não tinha como falar com ninguém. Tem algumas doenças, câncer é muito falado, lúpus é muito falado, minha mãe tem lúpus, mas assim, miastenia grave, só de falar, já foi difícil até decorar, né, o nome, né, esses nomes grandes e tal. Então eu me sentia perdida, aí eu falei, quer saber? 2 anos depois eu falei, eu vou falar, porque se alguém quiser saber a minha experiência, eu posso contar, eu posso falar o que eu fiz, eu posso falar como eu tô me tratando, eu posso falar o que aconteceu, pra pessoa não ficar com medo, porque também, gente, olhar no Google não aconselho. Não faça também. Nem no Facebook, gente. Desculpa aí o dono do Facebook, mas não aconselho. Nunca mais eu entrei no Facebook. Concordo totalmente. Porque eu coloquei lá miastenia graves, era só tragédia. Tanto que eu achei que eu fosse morrer em 10 minutos. Eu falei, eu falei, eu vou morrer. Meu pensamento era, eu vou morrer. Eu não vou conseguir, eu vou morrer. E a gente é muito poderoso, né? Sim, com certeza. Tanto que até hoje, olha, muita gente me pergunta sobre a miastenia graves. Você falou aí da cortisone e tal. Tem muita gente que me pergunta, que eles veem eu fazendo procedimento estético e tal. Nossa, Carla, eu posso fazer algum procedimento estético? Eu posso fazer cirurgia plástica? Meu sonho é colocar um silicone. Quer dizer, a pessoa tem uma doença autoimune, sonha em colocar um silicone. Ter uma vida normal, né? Ter uma vida normal, em fazer, bioestimulador de colágeno. Outra pergunta, outra de baixo. Eu posso fazer botox? E aí, doutora? Então, o jeito que a medicina integrativa trata a doença autoimune, e particularmente o jeito que eu aprendi a tratar e defendi o mestrado, o paciente sai do espectro autoimune.
Uma vez que você saiu do espectro autoimune, você está se comportando como uma pessoa normal, mas fazendo o tratamento. Então, saindo do espectro autoimune, uma vez que saiu do espectro autoimune, aí existem vários procedimentos que a gente já pode fazer e existem vários procedimentos que depois vai acabar fazendo mesmo sem problemas, porque já não está no espectro autoimune mais, como se aquilo já não existisse mais na vida da pessoa. Por exemplo, uma criança que teve alopecia areata. Muitas pessoas vocês já devem ter visto, conhecido, crianças que tiveram um pedacinho no cabelo totalmente sem cabelo, né? Uma pelada ali. Isso é alopecia areata e aí é autoimune. E muitas vezes a pessoa, depois que passou aquele tempo, depois voltou a ter cabelo e nunca mais voltou, né? Então, assim, acontece sim de você sair de um espectro autoimune, tá? Então, é importante saber que isso existe sim, mas isso é um conceito mais integrativo. Tá? Então, quando a gente vê o paciente como um todo e ele está totalmente fora do espectro autoimune, ele vai funcionar agora pessoa normal, só que ele está fazendo o tratamento da medicina integrativa que está deixando a bioquímica dele no melhor dela. E o melhor dela significa fora de todo esse espectro. Não vai ter esse cortisol baixo, o que não significa que eu estou passando altas doses de corticoide. Não, só o cortisol, aquele que era para nossa suprarrenal produzir e que não está produzindo o suficiente. Só aquela dose fisiológica, ou seja, a gente vai para a fisiologia otimizada do organismo. Não vai fazer síndrome da hiperpermeabilidade intestinal, então tem os alimentos que a gente pede para tirar e tem as substâncias que a gente usa para grudar as tais júnçãos do intestino. E a gente está fazendo também epigenética e nutrigenômica, escondendo os genes ruins e aflorando os genes bons, que é uma coisa que a gente faz também com a vitamina D, por ser um hormônio, e os hormônios eles têm receptor no núcleo da célula. Então aí a gente consegue esconder genes que são para nossa deteriorização e aflorar genes que são para nossa vida. O nosso organismo entende que quando a gente está com a vida ativa hormonalmente, é para a gente viver mais. E que quando a gente já não está mais com a vida hormonal ativa, que já pode ir desligando, já pode ir ligando os genes de terminar. Que coisa, né? Exatamente. Por isso que existe a medicina integrativa, ela vê tudo isso e vai pondo no melhor funcionamento. E outra coisa que a gente faz é anti-inflamar o organismo, então, porque as inflamações podem chamar células imunes, e para quem tem autoimune, então, é legal, não é legal. Certeza. Então, tudo isso a gente faz ao mesmo tempo. Então, você está assim, fora do espectro autoimune, aí a gente pode fazer os procedimentos. Sim, gente. Eu queria falar que eu não tenho ainda esse retorno das pessoas, porque agora que eu estou assumindo, talvez até para mim, que eu tenho doença autoimune. Não é fácil. Quem descobre, você passou por isso, você demorou para falar, não é fácil para você falar, poxa, eu era perfeita e de repente agora eu tenho uma deformação nas mãos. Eu ainda escondo em foto, em vídeo, eu quase não mostro, aqui eu não estou mostrando, tá aqui de baixo. Porque não é fácil você ter, tipo, você tinha saúde. Eu fico olhando as minhas fotos de antes, então um dia desse eu estava olhando a minha foto de formatura, minha mão perfeita, e hoje ela não está mais. Hoje ela não abre, eu consigo fechar, mas eu tenho essa dificuldade. São maiores os ossos da mão, então ainda, agora que eu estou assumindo isso, para mim, que eu tenho, então tá mais fácil de eu estar falando. Pode ser que daqui a um tempo eu chegue que nem a Carla e ponha lá, sabe? Que eu acho muito legal ter uma doença autoimune que ajuda outras pessoas, né? Sim, com certeza. Sabe o que eu ia te perguntar, Anne? Na tua gravidez, você já sabia que tinha, né, a sua doença? Muita gente me pergunta, recebi uma pergunta aqui da Helena, pode engravidar quem tem miastenia graves? Porque se pode, como faz com o remédio que toma? Né? Provavelmente ela toma esses remédios convencionais que são muito fortes, né? Para poder estar regulando aí a doença. Para você, como é que foi na gravidez? Você tirou todos os remédios? Eu tirei por conta própria. Por conta própria? Não certo, né? Eu também não tinha o acompanhamento da medicina integrativa. E eu tomei porque era muito forte. Muito forte. Né? E você lê na bula também que... Então, quando eu suspeitei que estava grávida, eu falei, eu vou cortar porque eu não quero nenhuma deformação pro bebê. E aí, como eu já tinha isso há uns anos, eu falei, quando eu tiver bebê, eu vou tratar isso.
a cabeça de quando você vira mãe muda, porque, tipo, antes muita coisa eu deixava passar. Hoje meu foco é ela. Então, tudo eu vou querer prolongar a minha vida para ficar mais próximo dela. Quem é mãe sabe que é isso, né? Então, tipo, antes, eu tenho essa doença, mas tá bom, eu vou pensar nos outros focos da minha vida. Agora não, eu preciso cuidar dessa doença porque eu quero ficar mais tempo com ela. E também cuidar dela nesse sentido, para ela não ter. Até uma pergunta, eu não sei se ela pode ter essa doença também. Pode ter outra autoimune, né? Na mesma família, é mais comum de acontecer outras autoimunes, não necessariamente a mesma, pode até ser a mesma ou não. Mas o que a gente sabe? Que ela pode ter a genética para isso? Pode. Então, o que é o melhor a fazer? Não aflorar uma genética ruim. Como fazer para não aflorar uma genética ruim? Viver na melhor saúde possível. Viver na melhor saúde possível vai englobar alimentação, suplementação, exercício físico e gestão de estresse. A suplementação para uma criança, o próprio sol da vitamina D, tem várias coisas que dá para a gente ir fazendo que pode já deixar ela melhor de saúde. Isso de não utilizar, pelo menos em grande quantidade, glúten para ela, um leite normal, entendeu? Porque o que a gente pode fazer? Deixar ela na melhor bioquímica possível, que pode ser que ela nunca vá apresentar, entendeu? E tem pacientes com FAM positivo que fizeram esse estudo em soldados, que os pacientes com FAM positivo, depois de um tempo, porque sempre foi falado isso do FAM, né? Que, não, mas não quer dizer que seja, pode não ser nada. Só que todos eles, depois de um tempo, desenvolviam autoimunidade. Os pacientes que chegam para mim, às vezes por outro motivo, às vezes por estética, por causa da dermatologia, alguma coisa assim, eu vejo FAM positivo, eu faço medicina integrativa total para ficar no melhor possível, para nunca vir a apresentar aquela doença daquele FAM positivo. Pode ainda, assim, vir a apresentar no momento de muito estresse, comendo errado, porque às vezes vai tudo junto, muita coisa né? errada, não. Às vezes sim, mas o que é importante é a gente saber que existe sim uma prevenção que pode ser feita, né? Sim, né? Teve uma pergunta aqui, peraí, deixa eu ver se eu... alguma dica para alimentação de quem tem artrite reumatoide? Eu acho que não só para quem tem artrite reumatoide, né? É isso que a doutora falou. Alimentação no geral para todo mundo que tem doença autoimune. Exatamente. Existe um exame de saliva que mostra vários alimentos que você não deve. Só que esse exame também acaba que para quase 100% vem com glúten e leite também. Então, pelo menos testa cortar o glúten e o leite. Se você se sentir bem, mantém isso de cortar. Porque sabidamente eles fazem síndrome da hiperpermeabilidade intestinal. E essa síndrome, ela aumenta autoimunes porque vai dissolver o desmossomo que gruda uma célula na outra, vai deixar essas células intestinais mais abertas. E aí a proteína vai passar direto, em vez de passar quebrada em aminoácidos. Nós somos feitos de proteína. Uma vez que o nosso anticorpo olhou para aquilo, identificou aquela proteína como uma coisa que ele tem que ir contra, ele pode depois confundir na gente. E o glúten faz muito isso. O glúten e leite os dois fazem, mas o glúten faz até mais. Muito mais, né? Teve uma pergunta aqui que tem a ver muito com o nosso dia a dia, com uma coisa tão básica que a gente fala muito, mas tem muita gente que não faz, viu? Olha, a Elisa perguntou por que tomar água é tão importante para a autoimune e em que quantidade eu devo tomar? Não é importante só para autoimune. A água é importante para todo mundo. E o nosso organismo, ele funciona com várias substâncias químicas ali acontecendo, que se a gente não tiver um mínimo de água, as toxinas mesmo, que muitas vezes estão causando autoimunidade, e muita gente, quando a gente começa o tratamento, se começa a sentir um pouco mal, começa a vomitar um pouco, era por toxina, e aí nesse caso a toxina está agindo como um apteno, deixando a nossa célula diferente, porque tem, por exemplo, mercúrio dentro, e aí o anticorpo vai contra essa célula com mercúrio. Se ela já está intoxicada e toma pouca água, é como se concentrasse o veneno, né, entre aspas. Então, por exemplo, uma praia. A água, ela limpa, né, o organismo. Ela dilui. Vamos resumir, a água dilui, ela limpa o organismo. Quando a gente vai numa praia que está imprópria, porque está com coliformes fecais,
essa praia, ela tá imprópria ali naquele local. Mas lá no fundão, quando depois já é também outra praia, por que no fundo, no bem fundo, tá próprio? Por que na outra praia tá própria e só nessa que tá imprópria? Porque ali tá com uma quantidade tão grande de coliformes fecais que torna aquilo tóxico. Mas aonde está mais diluído, já não está mais, e aí ela deixa de ser imprópria. Então, quando você toma bastante água, você fica menos intoxicado, porque não concentra aquela toxina. Entendeu? Isso faz muita, muita diferença, assim. Muita diferença, né? Anne, eu queria saber, tem muitas perguntas aqui, viu, gente? Mas olha, poxa, que legal. Não dá tempo de fazer tudo, mas quem tiver dúvida, eu vou deixar aqui o Instagram da doutora Michele, mas eu queria saber da nossa convidada aí, especialíssima, se você tem mais alguma dúvida, se você quer fazer mais alguma pergunta, a última pergunta aí para a doutora Michele. Na verdade, a gente fica até emocionado, sabe? Porque é muito... Você passou por isso, Sim. você também. É muito difícil quando a gente está no auge da nossa saúde, né? E aí descobre que tem uma doença e que a medicina... Os médicos, tem vários profissionais, tá, gente? Eu tenho... Então, não tem como generalizar, não. né? Mas eles vão falando para você que não tem jeito. Não tem jeito e isso vai trazendo uma outra consequência, que é a tristeza, a depressão, e vai te travando. É assim, eu fui num médico que ele falou, olha, você tem miastenia e você, ao passar do tempo, você vai perder toda a sua movimentação. Até ficar numa cama entrevada. Aí eu falei, pois bem, pois eu vou sambar, pois eu vou fazer meu exercício, eu vou fazer tudo. Mas bem mais que você. Exatamente. Então, quando eu, na verdade, estou aqui para agradecer pelo convite, porque foi um convite, tá, gente? Mesmo na produção, fala, não, você vai fazer eu que te agradeço você ter vindo aqui, porque não é fácil, gente. Parece fácil. Não é. Mas não é fácil, né? Quando eu tive o diagnóstico da minha doença, né? Você sabe, Anne, é difícil a gente falar, porque a gente fica sem saber o que o outro vai... Como as pessoas vão olhar pra gente? Se vai olhar com pena, se vai olhar... Sabe? A gente ficou com preconceito. Meu Deus. Eu escondi para participar de um programa de TV, um programa de dança. O Dancing Brasil. Eu escondi que eu tinha miastenia graves. Porque eu falei, se eu falar que eu tenho miastenia graves, eles podem me tirar do elenco agora. Porque se for colocar no Google, vai falar, vixe, em 1 hora de ensaio ela vai morrer aqui dura. Vai cair dura, não vai conseguir ensaiar, não vai conseguir dançar. Eu escondi. Eu não avisei, eu não falei. Eu demorei para falar também. E olha que, né, é muito mais fácil a gente falar quando tá fora do espectro autoimune, né? Depois que você, na verdade, tem uma solução, né, para dar praticamente. E até para colegas, eu falava só se tinha a ver o assunto, né? E é como se a gente também tivesse aquele preconceito e a gente já acha que as outras pessoas vão ter também. Sim, né? sim. Por uma doença que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o nome. Eu cheguei para minha médica na época, né? Eu não sabia, não existia, né? Medicina integrativa na minha vida. Eu não tinha nem consciência que isso existia. Eu cheguei para ela e falei, olha só, o negócio é o seguinte. Eu vou participar de um reality show e eu vou participar como atleta. Aí ela fez assim, como atleta? Aí eu falei, são horas e horas de exercício físico todos os dias. Aí ela, meu Deus, e aí? Eu falei... Dá o teu jeito, triplica a quantidade de remédio, mas que eu vou. E eu fui. Então, assim, uma coisa que eu quero deixar de recado aqui para todo mundo, para você também, é isso aqui, gente. Isso aqui leva a gente aonde a gente quiser. Então, quanto mais você pensar em coisa ruim, mais você vai, lá para baixo. Isso é verdade. Eu não quis mais olhar o Google e eu falo uma coisa. Eu tenho miastenia graves, mas a miastenia graves não me tem. Então, o negócio é o seguinte... Quem manda nisso aqui sou eu e a medicina integrativa com a doutora Michele, entendeu? O negócio é isso. Eu quero sambar, eu sambo, eu quero me exercitar, eu me exercito. E é isso, gente. E cuidando de pouquinho em pouquinho, tendo pensamento positivo, não se estressando, tendo as suas horinhas aí de sono. Eu preciso de 8 horas, fazendo tudo normal, porque a gente acha que o mundo acabou, tá? Quando você aí de casa tá me olhando agora... Tá tendo um diagnóstico, eu recebo muito isso no Instagram. As pessoas acham que o mundo acabou. Sabe o que eu fiz? Quando eu recebi o meu diagnóstico, em janeiro de 2017, eu rezava toda noite. Eu só pedi uma coisa a Deus.
deixa eu ficar viva até esse carnaval. Eu pedia para ficar, porque eu achava que eu ia morrer, né? Quando eu tive esse diagnóstico, eu tinha certeza que eu ia morrer assim em pouquíssimo tempo, né? Então, gente, primeiro, não olha o Google, não. Esquece que esse troço existe. É isso mesmo. Não olha Facebook, sai da comunidade, tá? Você que é o dono do Facebook, sai da comunidade. Vai falar que nem o Sérgio agora. Mas se quiser patrocinar o programa. Mas se quiser patrocinar o programa, a gente acaba com essas comunidades aí e fica tudo certo. Então, gente, é isso. É pensamento positivo. E eu vou dar um recado até para as pessoas que são teus seguidores, que sabem mais disso. Quem tá, que nem eu, que já tá com uma deformidade e ainda não conseguiu voltar ao normal, porque com a medicina integrativa você consegue, assume, aceita e não deixe se travar. Que foi o meu caso. Eu tenho essa deformidade, as pessoas começam a notar, uma situação que eu passei, eu fui fazer um programa lá em Goiânia, e aí eu fiquei tão mal por causa da minha mão, que eu tinha que pegar o microfone, e aí eu tinha medo das pessoas notarem, que eu acabei errando tudo. Que eu tinha falado, é um assunto que eu entendia, eu comecei a gaguejar, eu repetia, porque eu fiquei tão nervosa, como você falou, tá na cabeça. Sim, na cabeça. A gente é muito poderoso, né? Eu até vou pedir licença para também falar sobre isso, Carlinha. Com certeza. Porque até a gente chama, né, de mindset, né? Eu também chamo e as pessoas falam de um jeito, né, como se fosse nada. E eu só conheci a medicina quântica depois que eu já tinha, né, feito a medicina integrativa, né, e tudo. Mas olha que interessante. Quando eu tive o diagnóstico, um dos colegas que já me conhecia desde a faculdade, porque eu fui também perguntar, porque eu fui em vários colegas, né, para saber se realmente era aquilo, não sei jeito. E ele perguntou assim: Michele, você como médica, você sabendo de tudo que vai acontecer, como é que você se sente? Ele perguntou isso. E engraçado que depois, quando a Ana, querida Ana Maria Saad, até um beijo para ela, me perguntou isso numa entrevista também, eu lembrei perfeitamente. Caramba, pergunta forte, disso, né? Nossa. Eu lembrei perfeitamente que desse a gente, momento. como paciente, é um ponto de interrogação. Agora, você como médico... Né? Eu me lembrei perfeitamente desse momento. Porque ele perguntou, e eu tinha uma certeza tão grande de que eu ia dar um jeito nisso. Eu tinha certeza absoluta. Então, eu não sei se eu vou chamar isso de mindset, de premonição, de quântica, mas eu sei que a gente mesmo, o nosso eu poderoso, que vai ter gente que fala que essa força dentro, podem chamar do nome que for, mas ela existe, a gente é muito poderoso. Sim, muito. Eu tinha certeza. Eu fiquei meio sem graça com a pergunta dele, não sabia muito se eu podia falar isso assim, desse jeito, mas eu tinha essa certeza, eu nem sabia que existia medicina integrativa ainda. Eu tinha certeza que eu ia dar um jeito nisso. Já é algo que você já pensou, já atraiu e conseguiu aí o seu objetivo. De alguma maneira. Então, assim, cuida da cabeça. Isso é super importante. Anny, ó, tá aqui, viu? Não, com vocês aqui, com tá certeza. Aqui, viu? Já fiquei de cama sem levantar, o olho já caiu, já fiquei sem falar, já fiquei sem engolir, já e hoje tá aí mas já fiquei toda afoita. Hoje eu tô aqui linda, gente. Vou falar uma coisa, hein? Faça aquilo que você ama, assim, tá? Se o médico falar, ó, já teve médico que falou que eu não podia tomar banho quente. Eu falei, então vou tomar um banho pelando, tem que sair fumaça. A gente ouve cada coisa. Ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? Faz aquilo que você gosta, mas faz mesmo. Mas eu não consigo fazer 4 horas. Eu tô cansada nos primeiros 20, 30 minutos. Mas faz o que você gosta. Faz um pouquinho, depois você vai fazendo outro pouquinho. Vai se cuidando da saúde. Mas não deixa de fazer aquilo que você gosta. Não deixa, porque vai te ajudar, né? Tem uma frase, inclusive, da medicina quântica, que é assim: não há doença que irá vencer o seu exército de emoções positivas. Olha, tá vendo? Nem estudei medicina quântica, gente, mas eu passei por isso na vida real, como experiência. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada a você, o pessoal da edição vai colocar aqui o @. Se tiverem dúvidas, podem ir lá no Instagram da doutora Michele Raical, perguntar a ela. Anny, muito obrigada, tá? Por você estar aqui expondo. Eu sei o quanto que é difícil. Eu sei o quanto que é difícil isso. Eu já passei por isso, mas você pode ter certeza que você vai ajudar muita gente com isso, viu? Vou falar mais. Beijo, gente. Beijo, obrigada. Até o próximo Afoito. Serginho, curte aí tuas férias.